Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, dos versos de 1 a 11, nós leremos. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à praia ao lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos mais uma vez. Pai bendito, graças te damos por tua rica palavra, Pai. A tua palavra foi lida e pedimos que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração. Use o teu servo para a tua glória. A oração que nós fazemos, agradecidos. No santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o reverendo Daniel não falou de onde eu venho, mas eu venho do Espírito Santo. E lá no Espírito Santo nós temos, algumas pessoas têm o costume de pescar. Acredito que aqui no Rio Grande também, né? Tem aqueles irmãos que gostam de pescar. Mas aquelas pessoas que não têm esse costume de pescar, em qualquer riozinho, na cabeça daquela pessoa que não sabe pescar, encontrará peixes, né? E certa vez eu, juntamente com alguns amigos, inventamos de sair para pescar para preparar uma muqueca capixaba para as nossas esposas. Então os irmãos podem imaginar como que acabou essa pescaria. Acabamos em um belo churrasco, porque peixe não deu muito certo. Mas a história que nós vemos aqui são de pescadores profissionais que passaram a noite inteira tentando pescar, mas eles não conseguiram pegar nada. Mas com a chegada de Jesus e o seu poder sobre a natureza, nós vemos um grande milagre. Não os milagres dos peixes, pois no verso 11 nós veremos que eles deixaram todos os peixes ali na praia e seguiram Jesus. Mas o grande milagre da salvação com aqueles homens. Por isso, a ênfase do nosso texto não está nos peixes, mas no pescador, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós veremos como o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso pescador por excelência. Sendo assim, nós devemos fazer algumas perguntas para o texto. Quem são os peixes? Quem foi pescado? Ou quem são os pescadores? E por isso que o tema do nosso sermão é Jesus, o nosso pescador por excelência. Jesus, o nosso pescador por excelência. Eu quero levar, crianças, vocês que me escutam, eu quero que vocês pensem no Rio Grande do Sul como um grande rio. Pensem que o Rio Grande do Sul tem um grande rio. Pensem em Jesus como o pescador e em todas essas pessoas que aqui estão, ou todas as pessoas do Rio Grande do Sul como os peixes. Deu para entender? Rio Grande do Sul, o rio, Jesus como pescador e todos nós como os peixes. Dessa maneira nós
veremos por que Jesus é o nosso pescador por excelência. E primeiro, porque Jesus busca estar com os pecadores. Então o verso 1 nos diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A pergunta que nós devemos fazer para o texto: por que a multidão estava apertando Jesus? Se os irmãos olharem no capítulo 4, dos versos 16 ao verso 30, nós veremos que Jesus chega em sua cidade, Nazaré. E ali nos versos 18 e 19, Jesus abre o rolo na sinagoga em um sábado, e ele lê Isaías 61, versos 1 e 2, como diz aqui nos versos 18 e 19, assim nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus então enrola o rolo e diz no verso 21, hoje se cumpriu as Escrituras. As pessoas que estavam na sinagoga, quando escutaram Jesus falando isso, quiseram matar Jesus, acabar com Jesus, e queriam expulsar Jesus dali da sinagoga. Ao ponto que os versos 28 a 30, Jesus sai de Nazaré e chega nos versos 31 ao 37 em uma nova cidade, em Cafarnaum. Ali em Cafarnaum, verso 31, diz também que em um sábado, Jesus falava com grande maravilha com a sua doutrina, e ele falava com poder e autoridade, ao ponto que as pessoas se maravilhavam, falando: quem é esse que fala com tanto poder e autoridade? Quando nós pensamos em cidades do interior, nós podemos nos lembrar que antigamente não tinha telefone, então as pessoas saíam uma falando para outra: nossa, conheci alguém hoje que tem poder e autoridade. E o nome de Jesus, como diz o verso 36, e o 37, a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Jesus então sai da sinagoga, e nos versos 38 a 39, Jesus chega na casa de Pedro, e é muito importante aqui que Lucas registra que Pedro provavelmente estava em casa, pois ele fala que quando a sogra de Pedro é curada, ele registra que Jesus foi à casa de Simão, no caso Pedro, ao pôr do sol, dos versos 40 a 41, ou seja, no fim da tarde. As pessoas queriam saber onde estava esse homem que falava com tanto poder e autoridade. Até que o encontraram, e ali Jesus cura os enfermos, expulsa os demônios. E dos versos 42 a 44, sendo dia, ou seja, um novo dia, Jesus sai para um lugar deserto para orar. E a multidão queria saber onde estava Jesus. Quando o encontram, eles pedem para que Jesus ficasse com eles. Mas Jesus disse que era necessário que ele anunciasse o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois foi para isso que ele havia sido enviado. Agora, quando nós voltamos para o texto, nós sabemos por que a multidão estava apertando Jesus. Enquanto Jesus está sendo apertado, o verso 2 nos diz que ele vê 2 barcos, que eram um de Simão, e ele vai até esse barco. O verso 3, então, Jesus diz que entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus teve o interesse de buscar ter com aqueles pescadores. Jesus teve o interesse de ir para a sinagoga. Jesus teve o interesse de ir para a casa da sogra para a casa de Pedro, para a cura da sua sogra. E Jesus aqui nós vemos que ele também vai até a praia para ensinar a toda a multidão. E pensando sobre esse assunto, algum tempo atrás eu conversei com alguns adolescentes e o tema do nosso encontro era evangelização, a evangelização e a sua importância. E em determinado tempo do encontro, eu pedi para que os adolescentes falassem para mim qual havia sido o filme que eles assistiram ou uma série que eles assistiram e gostaram muito. Então aqueles meninos começaram a falar com muita alegria,
alguns que eu fiquei até curioso em assistir. Então eles falavam com uma empolgação, um a um falava sobre os filmes que eles haviam assistido. Depois que todos falaram, eu voltei a palavra pedindo: agora eu peço que vocês falem para mim um pouco do Evangelho. Qual é a importância do Evangelho para nós? E aquela empolgação se tornou em: seminarista, Deus é bom. Seminarista, evangelizar é muito importante, pois só Jesus salva. Meus irmãos, houve alguma resposta errada nessas que esses meninos deram? Não, nós não encontramos nenhuma resposta errada. Mas o grande problema é que nós sabemos muito na teoria e colocamos pouco em prática aquilo que nós aprendemos de domingo a domingo. Nós falamos com tanta empolgação sobre filmes, falamos com tanta empolgação sobre séries, política, futebol, e quando o assunto é o Evangelho, Deus é bom, Jesus salva. E não falamos também com empolgação, não temos o desejo de sairmos para pregar o Evangelho. Isso tem refletido, meus irmãos, na Igreja de Cristo. Nós temos tantas comodidades, bancos, um ar-condicionado, e muitas vezes nós ficamos sentados, esperando pelos outros, esperando que os outros façam aquilo que Deus nos chamou para fazermos, que era pregar. Nós vemos então que Jesus teve esse interesse em buscar os pecadores. Jesus que foi para as sinagogas, Jesus que falava com poder e autoridade. Esse mesmo poder, essa mesma autoridade nos foi dado. Nós também podemos pregar o Evangelho do nosso Senhor com autoridade, onde quer que nós estejamos. Sendo assim, porque Jesus é o nosso pescador por excelência? Porque primeiro, ele busca o pecador, e segundo, Jesus atrai o pecador para si. Os versos de 4 a 7 nos mostrarão uma cena da grande quantidade de peixes que eles pegaram naquele dia. Mas antes disso, é muito importante vermos que no final do verso 3, depois de Jesus ter ensinado do barco as multidões, Jesus tinha aqui uma espécie de hora extra com aqueles pescadores que haviam acabado de chegar de sua pescaria. No verso 4, então, Jesus diz, acabou de falar, Cristo falando, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E a resposta de Simão, ele diz: mestre. Essa palavra mestre aparece por 7 vezes no Novo Testamento, e somente Lucas usa essa palavra. A ideia dessa palavra aqui é de alguém que fala como um chefe, um governante. Era alguém que tinha um poder, mas não divino, no reconhecimento aqui de Pedro. Por isso ele chama de mestre. E por que Simão Pedro aqui, fala que Jesus é um mestre? Provavelmente, como nós vimos no contexto, porque provavelmente ele estava em sua casa, quando ele vê a sua sogra sendo curada. Pedro, então, ele respeitava Jesus por quem ele era, mas ele ainda não sabia quem de fato era Jesus. Então, Pedro poderia questionar Jesus dizendo: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nós não conseguimos pegar nenhum peixe. Além disso, o horário não é propício. Eu sou pescador e o melhor horário da pesca é à noite. O Senhor nem pescador, o Senhor é. Pedro poderia dar essa desculpa ao Senhor, dizendo: hoje à noite nós vamos para nossas casas descansar, e à noite, onde quer que o Senhor nos mande, nós lançaremos as redes. Pedro, meus irmãos, poderia dar essa desculpa a Jesus. Não são muitos que por vezes fazem isso quando chega o domingo do Senhor e a pessoa diz: hoje é o único dia que eu tenho para descansar, e eu vou para a igreja e encontro o domingo como se fosse algo pesado. Estarmos aqui na casa do Senhor
9h50 da manhã, ouvindo a palavra do Senhor, é um grande privilégio para todos nós, mas muitos costumam colocar empecilhos. Pedro também poderia colocar, mas não é isso que Pedro faz. Mesmo sendo um pescador profissional, Pedro diz ao Senhor: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, Mestre, mesmo cansados, nós obedeceremos a tua ordem, pois o Senhor fala com poder e autoridade. Os versos 6 a 7, então, meus irmãos, nos é revelado que eles conseguiram pegar ali uma grande quantidade de peixes, a ponto de quase romperem-se as redes e afundar-se os barcos. Certo comentarista diz que enquanto Pedro está puxando as redes com aquela grande quantidade de peixes, seria como se Pedro também estivesse caindo nas redes do Redentor. Por quê? Pedro escutou uma palavra com poder e ele viu um grande milagre por meio dos peixes levantados. Aqui, meus irmãos, vale deixar algo claro para nós, que todos os milagres que Jesus faz nos evangelhos têm só um propósito: mostrar o Redentor, mostrar quem é o dono dos milagres. Os milagres, no caso, se tornam algo secundário, pois Jesus, ele é o Todo-Poderoso. E eu queria perguntar para vocês: um homem morto consegue ouvir? Um homem morto, uma pessoa morta, consegue escutar? Uma pessoa morta consegue falar? J.I. Carson, professor de um seminário nos Estados Unidos, contou certa vez, em 2017, que um professor, amigo dele desse seminário, professor de homilética, havia pedido para que os alunos, os seminaristas, preparassem um sermão. E o seminarista tem um grande problema: quando ele sabe que ele vai pregar em algum lugar, ele ajeita, coloca um terno, tenta ficar bonito, né? E ele prepara o seu melhor sermão para falar, né, para as pessoas. Então o professor falou: prepare um sermão que vocês irão pregar num lugar muito especial. Então aqueles meninos entram dentro do ônibus e cantam: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, todo mundo feliz, hoje eu vou pregar para as pessoas. Até que o ônibus para e eles descem. De repente, ninguém escuta barulho de nada, todo mundo em silêncio, e eles olham, e eles estão dentro de um cemitério. E um olha para o outro e fala assim: eu acho que o professor errou o lugar. Esse é o lugar especial que o professor havia dito? E o professor disse: quem será o primeiro a pregar? E um olhando para o outro: eu vou pregar para quem? E o professor diz: pregue! Quem será o primeiro a pregar? Até que um, meio tímido, abre a sua Bíblia e começa: bom dia, meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. E ali eles passavam a pregar. Meus irmãos, o objetivo desse professor era simples: nos mostrar que quando nós estamos pregando para uma pessoa que não conhece Jesus, nós podemos nos lembrar de Efésios 2, verso 1, que todos nós estávamos mortos. Ou seja, uma pessoa morta, ela não entenderá, ela não escutará se o Espírito Santo não tocar naquela pessoa. Ou seja, nós temos o dever de lançarmos as redes do Evangelho. O Evangelho então precisa ser como um desfibrilador, que ele, quando toca no morto, o morto passa a dar sinal de vida. É o Evangelho que faz isso. E uma coisa aqui que eu quero deixar claro para todos é que não é por você que as pessoas se renderão aos pés do Senhor, mas é pela palavra do poder do Evangelho. Não tenha medo então, meus irmãos, de pregar o Evangelho onde quer que vocês estejam. De repente vocês são novos na fé, e vocês poderiam me dizer: mas Marcos, eu não conheço muito o Evangelho. Pregue sobre Cristo crucificado e ressuscitado, que virá um dia para levar a tua igreja. Quem convencerá o perdido será o nosso próprio Deus. Esse é o nosso Deus que faz isso com todos nós. Sendo assim,
Porque Jesus é o nosso pescador por excelência. Primeiro nós vimos porque ele busca o pecador. Segundo, ele atrai o pecador para si. E terceiro, ele salva o pecador. Reparem comigo que agora dos versos de 8 a 11 nós veremos que esse grande milagre fez com que Pedro e os demais seguissem a Cristo. O verso 8 então nos mostra: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Irmãos, essa expressão, retire-te de mim, porque sou pecador, e a palavra Senhor aqui é muito importante. Quando eu falei com os irmãos no verso 5, qual foi a palavra que Pedro chamou Jesus? Ele chamou Jesus primeiro de mestre. Agora ele está chamando Jesus de Senhor. Pedro está diante de Cristo, reconhecendo que esse homem tinha poder sobre os céus, sobre a terra, sobre os mares. Esse era Deus então. Da mesma forma que Pedro reconhece aqui Jesus e se lança ao chão, esse prostrar seria como se ele estivesse deitado e dizendo: retire-te de mim, porque sou pecador. Ele reconhece que ele estava perdido, assim como foi com Isaías, na visão do alto e sublime trono, no capítulo 6, quando ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios, e agora eu vi o Senhor dos exércitos. Não teremos outra reação ao sabermos quem nós somos, quando nós lemos a palavra do Senhor e vendo a santidade do nosso Deus. A reação desses homens não poderia ser outra a não ser de dizer: estou perdido. É isso, meus irmãos, que acontece quando nós sabemos quem nós somos e quem é o nosso Deus. Você consegue se lembrar? Não sei aqui se todos nasceram de um berço evangélico, mas eu acredito que não. Mas se você vem de um berço evangélico, louvado seja Deus, mas você de repente não tenha vindo do berço evangélico, você consegue se lembrar de onde foi que o Senhor te tirou você, meu irmão? Quem era você antes do evangelho? Uma pessoa que necessitava de algo que só o evangelho, somente o Senhor pôde trazer a profunda completude de quem é o nosso Deus em nossa vida. Hoje nós estamos aqui, domingo, dia 12. Domingo, dia 12? Eu me perdi um pouco no tempo, é dia 12. Domingo, dia 12, 9h58 da manhã. Hoje é 13, perdão, então hoje é 13. 13, escutando a palavra do Senhor. Que privilégio nós temos, meus irmãos. Quantos estão neste mundo? Quantos estão em suas casas agora? De repente na mente deles: eu estou aproveitando o meu domingo, sentado na frente da TV, olhando o Auto Esporte, em logo em seguida o Globo Esporte, achando que está vivendo melhor. Nós aqui estamos vivendo melhor, pois nós estamos nos preparando para um dia estarmos com o nosso Senhor na eternidade. Então, se nós não temos prazer de estarmos na casa do Senhor, no domingo santo do Senhor, é necessário que nós avaliemos se nós estamos corretamente com o nosso Deus. O melhor lugar é estarmos na casa do Senhor. As coisas, meus irmãos, não se acabam depois que nós somos salvos. Pelo contrário, elas começam. Os versos de 9 a 11 nos diz que Pedro e os demais tiveram uma profunda admiração, assim como aconteceu também com Isaías. Essa admiração é um medo aqui. Eles estão apavorados quando eles dizem: Senhor, quando Pedro diz: retire-te de mim. E da mesma forma que aconteceu com Isaías, quando um dos serafins pergunta para o Senhor: quem há de ir para pregar o evangelho? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se prontifica a pregar o evangelho.
Isaías se prontifica em anunciar as boas novas. Da mesma forma, o Senhor diz para Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. Não temas. Essa palavra não temas, então, seria como se Jesus tivesse: Pedro, eu conheço a tua vida, Pedro. Eu sei quem você é, Pedro. Mas eu te digo, Pedro, não temas. O Senhor também diz para nós: eu conheço a vida de cada um aqui. E Ele diz também para nós: não temermos. Pregue a palavra, pregue a santa palavra. E aqui eu estou próximo do fim. Há um filme que foi premiado em 2019, cujo o nome era 1917. Não sei aqui quantos dos irmãos se lembram desse filme, mas a história que é contada é da Guerra Mundial, onde 2 soldados receberam uma missão de levar uma mensagem para um grupo que estava à frente, pois se esse grupo não recebessem essa mensagem, certamente eles iriam cair em uma emboscada e todos morreriam. Então, o chefe dá essa ordem para eles irem levar essa mensagem. Infelizmente eu terei que dar spoiler aqui para aqueles que não assistiram, pois um deles chega a morrer. Mas a mensagem chegou a esse grupo, livrando várias vidas da morte. E por que eu estou contando esse filme de maneira bem rápida? Pois, apesar de ser uma ficção, nós podemos ver que esse filme ele é muito parecido com o Evangelho. Todos nós aqui recebemos uma missão. Missionários morrem pelo Evangelho e alguns não morrerão, mas nós precisamos levar a mensagem que salva vidas. Nós temos a mensagem que livrará vários das emboscadas de Satanás. Nós temos a mensagem que traz vida para aqueles que estavam perdidos. Por isso nós, meus irmãos, somos confrontados a falarmos do Evangelho do Senhor. Antes de nós sairmos de nossa casa, nós precisamos orar e pedir ao nosso Deus estratégia. Deus, eu vou ali na padaria comprar um cacetinho. Isso mesmo, né? Eu vou ali comprar um cacetinho. Cheguei na padaria, vou conversar com a senhora que está ali me atendendo. Vou levar um panfleto, vou deixar aqui, ó. Eu não tenho esse cacetinho que eu vou comprar, passará logo que depois eu terei fome e voltarei aqui. Mas eu tenho aqui um pão que nunca mais você terá fome, é o pão da vida, Jesus Cristo. Nós temos a mensagem que alimentará aqueles que estão necessitados, mas como nós iremos se não há quem pregue? Como as pessoas ouvirão a mensagem do Evangelho se não há aqueles que vão para pregar o Evangelho? Muitos, meus irmãos, têm esperado pelos pastores, e aqui nós vemos o grande desafio que é o nosso Rio Grande do Sul. E muitos estão esperando pelos missionários, mas vocês foram chamados para pregar o Evangelho. Vocês podem ir em lugares onde os pastores, o conselho, os missionários não podem ir, que é com seus familiares. A casa de vocês tem que ser um lugar onde todos, vem cá, venham, aqui vai ter a comida para vocês. Seria como se fosse aquele morador de rua que descobriu onde tem comida. Se fosse vocês iriam esconder dos outros a comida que vocês encontraram? Ou iriam anunciar: achei comida, vamos comer? Certamente vocês anunciariam. Assim também deve ser o Evangelho. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados em Cristo. Nós devemos então anunciar o Evangelho onde quer que nós estejamos, anunciando: tem pão na casa de pão. O nosso Deus pode transformar a sua vida, meu irmão. Com seu dom e com seu talento, você pode fazer muito na obra do Senhor. Eu não conheço os irmãos, mas eu tenho certeza que cada um de vocês tem um dom que o outro que está do seu lado não tem.
E a importância do corpo de Cristo é que ninguém é igual a ninguém. Ninguém é só mão, ninguém é só pé. Cada um no corpo de Cristo tem a sua responsabilidade. A mão não é mais importante do que o pé. O mais importante que deve ser glorificado é o cabeça, Jesus Cristo. Mas enquanto corpo, nós devemos estarmos unidos. Se nós olharmos, meus irmãos, para o corpo, e se uma parte do corpo não estiver boa, todo o corpo sofrerá, faltará algo para fazer. Dessa maneira nós precisamos anunciar com os nossos dons, nos disponibilizarmos para a obra que o Senhor nos chamou, pregar o Evangelho. Para concluir, nós vimos que Jesus, o nosso pescador por excelência, como Ele é maravilhoso. Vejamos que Ele, para nos salvar, Ele busca o pecador, Ele atrai o pecador para si e Ele salva o pecador. Além disso, Ele faz dos pecadores, pescadores de homens. O verso 11 termina dizendo: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Percebam que os peixes não foram o que chamou a atenção daqueles homens, mas foi a palavra do Senhor. Assim também deverá ser conosco. É a palavra do Senhor que atrairá os perdidos. Não é com programações. Programações são legais, mas a nossa prioridade é pregar o Evangelho. E só o Senhor chamará aqueles que são seus. A pergunta que fica então para nós, meus irmãos, e para vocês crianças que entenderam sobre o grande rio. Tem aquela musiquinha dos 3 palavrinhas: posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho onde quer que eu esteja. Mande-nos, pois, Senhor. Não é isso que a música nos ensina? Vocês, crianças, podem ser missionários de Cristo, falando do amor de Cristo para os seus colegas. Quem somos nós nesse grande lago? Nós fomos fisgados pelo grande pescador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você, meu irmão, não tem essa certeza, peça ao Senhor para trazer. João 6, no verso 37, diz que Jesus diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, pregue a palavra. Se for do Senhor, esse virá ao Senhor. Mas é necessário o quê? Anunciar, pregar a palavra do Senhor. Finalizo dizendo sobre o papel do arauto no passado. O arauto, ele tocava a trombeta anunciando que o rei estava chegando. E quando o arauto tocava a trombeta, todos paravam para que o rei pudesse passar. Nós também somos arautos do rei. Nós somos arautos do Senhor, anunciando que o nosso rei está voltando para levar a sua igreja. Nós então levaremos a mensagem do Evangelho onde quer que nós estivermos. Essa é a nossa missão. Que o bom Deus nos abençoe e que nós olhemos para esse Rio Grande do Sul como um grande campo missionário, como um grande rio, onde nós lançaremos as redes e veremos os grandes peixes sendo fisgados, sendo chamados pela graça irresistível do nosso Senhor Jesus. Amém.